Boa noite. Esse é o nosso trabalho da disciplina de pesquisa operacional. Meu grupo é composto pela Cíntia, Hudson, Simval, Júlia e Vinícius. Nosso tema é otimização do custo e maximização de lucro em uma empresa atuante no transporte de minério. A introdução do nosso trabalho, assim, nós tivemos a ideia de minimizar os custos dessa empresa, ou seja, precisava levar uma organização para esse transporte deles, pois eles não tinham, né, para aumentar a lucratividade do negócio. Para isso a gente teve que analisar os gargalos, né, os problemas, porque esses problemas impactavam diretamente nesse ciclo de transporte, né, entre a cava e o pátio de produto, e carregamento até chegar ao cliente. Tivemos que definir um problema, e o problema era exatamente esse. Precisávamos reduzir os custos, o que nos levava a uma maximização do lucro. Tínhamos 3 formas para transportar esse minério, que era a frota própria, com motorista próprio, né, ou seja, o motorista da empresa. Tínhamos também a frota agregada, com motorista agregado, ou seja, era tudo terceirizado, ou a frota agregada com o motorista da empresa. A justificativa é que, aplicando essa ferramenta, a gente percebeu que durante todo esse trabalho aí, nós, aplicando essa ferramenta, a gente ia conseguir chegar nesse resultado, que era aumentar o lucro da empresa. Porque a gente tinha as restrições, a gente tinha já os gargalos detectados, então a gente só precisava rodar essa ferramenta para, com a maior facilidade, conseguir chegar no objetivo de aumentar a lucratividade da empresa. E os objetivos a gente listou, que era dimensionar a frota, né, da melhor maneira possível, alocar os recursos da maneira correta, monitorar e atuar para minimizar possíveis filas, né, que isso também causava um problema danado, era fila de caminhão para carregamento. Definir as rotas corretas, né, e áreas de básculo, conferir a qualidade do material a ser entregue, uma questão da qualidade que eles tinham, e utilizar todas as análises de forma a encontrar a melhor solução para reduzir esses custos no transporte. As restrições nós tivemos que listar também para rodar o programa, atender a demanda implantada pelo cliente, manutenção dos caminhões de frota própria, porque tem uma manutenção preventiva, então a gente teve que incluir tudo isso, e também as restrições de hora extra, ou seja, o funcionário ele tinha uma certa hora para trabalhar, ele não podia, por exemplo, trabalhar às 12 horas e continuar lá no serviço fazendo hora extra. Não, a gente tinha que respeitar essa parte, ele tinha que ter a hora de descanso dele. E a falta de minério ocasional. Às vezes acontecia isso também, de não ter máquina lá suficiente para carregar nossos caminhões, certo? Os dados analisados foram o número de toneladas de minério para transporte, ou seja, o que cada caminhão poderia carregar, o que a gente tinha que carregar por dia, também a disponibilidade de frota própria e terceirizada. Nós colhemos esses dados aí para sabermos quais caminhões eram nossos, que a gente tinha disponível no geral, e o que tinha disponível nosso, que tinha disponível terceirizado, a frota agregada, que a gente chamou no outro slide. A frota em manutenção preventiva e corretiva, que é a questão dos caminhões estragarem, né? A gente também teve que colocar isso aí, foi um fator que a gente teve que analisar, entrou nos dados analisados. E o custo para transporte em frota própria ou terceirizada, a gente teve que colocar na balança aí. E vocês vão ver que a gente chegou num resultado que a melhor maneira era não precisar usar terceirizada. Na hora que o programa rodar, vocês vão entender. Aí, para fazer a análise de dados, a gente teve que juntar uma quantidade absurda de dados e levar em consideração vários fatores que poderiam estar interferindo realmente no processo produtivo e na otimização desses custos. Levando em consideração todos esses fatores, criamos algumas variáveis para minimizar a quantidade de dados que a gente tinha no processo
E a gente acabou chegando a uma equação simples e que te daria o resultado ótimo do dimensionamento de frota agregada, própria, quantidade de viagem e os custos. A gente declarou como FA a frota agregada, FP a frota própria, XI viagens da frota própria num dia I, YI de frota extra num dia I também, custo da frota própria como CP, custo da frota agregada como CA, capacidade produtiva da frota agregada e a capacidade produtiva da frota própria como KP e KA. E DI, a demanda que a gente teria nesse dia. Levando em consideração todas essas incógnitas, a gente chegou na seguinte equação, que cada caminhão poderia carregar 25 toneladas de minério por viagem. Ou seja, para a gente dimensionar a quantidade de caminhões que a gente iria usar, a gente sabia que 25 toneladas, a nossa demanda do dia, no caso, né, seria igual a 25 toneladas vezes a frota própria, mais 25 toneladas vezes a frota agregada. Que isso aí a gente chegaria, que a gente dimensionou, né, no caso, que a nossa demanda teria que ser maior ou igual a essa incógnita da equação. Nesse caso, então, a gente teve que, como vários fatores interferiam na capacidade produtiva dos caminhões, nós tivemos que levar em consideração todos esses dados. Nós pegamos dados de 30 dias de trabalho com diferentes demandas, diferentes cargas de trabalho e levar em consideração também os valores do combustível, levar em consideração também o valor que era gasto com contratação de funcionários, dentre outros valores. E levando em consideração todos esses valores que a gente encontrou, mediante tabelas e dados fornecidos pela própria empresa, nós chegamos ao seguinte valor. A frota própria por viagem gastaria R$ 391,21. E a frota agregada por viagem gastaria 437,5 por viagem. Aí, levando em consideração todos esses dados que foram analisados, nós conseguimos montar aqui uma planilha que nos daria de forma precisa a quantidade de caminhões que seria necessário naquele dia. E se seria necessário contratar a frota agregada no dia para determinada demanda, quantos caminhões seriam necessários, evitando assim que você contratasse caminhões para carregar uma carga extra sem necessidade. Ou seja, se você sabe a quantidade de minério que você tem que carregar no dia, você sabe quantos caminhões você deve contratar e se eles devem ser de frota própria ou de frota agregada. Aí, analisando os dados que a gente recebeu também, nós tínhamos 17 caminhões da frota própria e 19 caminhões da frota agregada. Levamos em consideração também para fazer esse mini programa que todos os dias teriam caminhões, pelo menos um caminhão parado para fazer manutenção, seja ela corretiva ou preventiva, como foi citado anteriormente nos outros slides. Levando em consideração todos esses dados e levando em consideração a fórmula em que a gente encontrou a solução ótima no caso, que seria essa 25 toneladas vezes frota própria, mais 25 toneladas vezes a frota agregada, com as seguintes restrições, que não poderiam ser ultrapassadas as capacidades produtivas, como mostra aqui a capacidade produtiva da frota própria e da frota agregada. E esses valores realmente deveriam ser números inteiros, não poderiam ser negativos. A gente chegou nessa equação, e essa equação foi feita em Excel mesmo, de forma mais simples, aonde um programinha tão simples que a gente simplesmente colocaria
qual seria a nossa demanda de trabalho no dia? Quantas toneladas de minério a gente carregaria no dia? Se você colocar então no programa que você teria que carregar, no caso, 850 toneladas de minério no dia, o programinha calcula para você quantas viagens você vai ter que dar no dia, quantas viagens vai ser da sua frota própria, como mostra aqui, olha para você ver a capacidade que você carrega no caso no caso aqui eu estou dando um exemplo de 850 toneladas. Você sabe que você carrega 750 toneladas com a sua carga própria. Ele te dá os valores e te dá também quantas viagens da frota agregada você terá e o custo que você terá com essa frota agregada. Chegando então nesse caso de 850 toneladas, você vai ter uma carga extra de 100 toneladas, que isso vai dar 4 viagens extra e, pelos estudos realizados durante o trabalho, percebemos que cada caminhão conseguia dar apenas 2 viagens por dia, por turno. Aí você tem 4 viagens extra, cada caminhão pode dar 2 viagens, então você deverá contratar dois caminhões para serem utilizados com a carga extra. Ok? Então, a conclusão que a gente teve foi que, né, replicamos o trabalho inteiro, a questão da redução do custo, e isso foi possível. Com o trabalho rodando, vocês puderam ver isso. E isso foi através do dimensionamento correto da frota diária, ou seja, a gente escalou somente o maquinário necessário por dia, também o número de funcionários, e também a gente definiu melhor, assim, estrategicamente, as rotas para cada destino, para que os caminhões gastassem o menos possível em dinheiro e em tempo. Essas são as nossas referências bibliográficas. Valeu, pessoal. Um abraço.